Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do projeto Raízes Artesanais. E hoje vamos falar sobre o meu processo criativo na construção de uma coleção de estampas com referências na cultura pernambucana carnavalesca. Esse processo criativo que foi visto na palestra Design e Artesanato, e aí agora vamos ver como aplicar esse processo, como eu faço essas etapas do processo criativo. Vamos conferir. Processo criativo das estampas Pernambuco Estampado. Meu nome é Rodrigo Aquino, sou artista visual, designer e pós-graduando em arte e educação e desenvolvo pesquisas nas áreas de design, criatividade, inovação e de como o design pode estar agregando valor aos diferentes processos criativos para o desenvolvimento de produtos. Pesquiso também nas áreas de arte e educação e educação patrimonial. No encontro de hoje, veremos a aplicação do método de design, ou seja, do processo criativo em design para a criação de estampas. Esse processo criativo a gente viu no encontro anterior de design e artesanato, a gente viu com um exemplo das máscaras de careta, e aqui eu vou usar um exemplo mais prático, com imagens, de como eu apliquei esse processo criativo para desenvolver uma coleção de estampas com referências na cultura pernambucana carnavalesca. Então, este método para criação, ele serve para qualquer tipo de produto, para criar ou um produto ou um serviço. E aí, lembrando, recapitulando, esse método ele passa por 7 etapas. A primeira etapa de definição do produto, a segunda etapa de pesquisa, a terceira etapa de geração de ideias, a quarta etapa de prototipação, a quinta etapa de seleção, a sexta etapa de execução e, por último, a etapa de feedback, quando a gente tem um contato direto com o cliente. Etapa 2, pesquisa. Nesta etapa, lembramos que precisamos conhecer o que queremos fazer. Como eu me propus a fazer uma coleção de estampas com referências na cultura pernambucana carnavalesca, então eu parti para a pesquisa de conhecer quais as principais festividades aqui em Pernambuco. Então, algumas perguntas que me nortearam neste processo de pesquisa foram: quais as cidades de Pernambuco que têm suas manifestações culturais conhecidas principalmente durante o Carnaval? Então, eu cheguei à resposta aqui, nas cidades de Triunfo, Pesqueira, Bezerros, Recife, Olinda e Nazaré da Mata. A segunda pergunta foi sobre as representações culturais conhecidas neste período. Então, quais as principais representações culturais de cada uma dessas cidades identificadas? E aí eu cheguei à conclusão que, em Triunfo, os caretas e a veinha, principalmente no período do Carnaval; em Pesqueira, os caiporas; em Bezerros, os papangus; em Recife, o frevo; em Olinda, os bonecos gigantes; e em Nazaré da Mata, os caboclos de lança. Parti para o segundo tópico, que era sobre impressão e quais os processos disponíveis aqui na cidade, já que o resultado dessas estampas eu queria fazer uma aplicação em produtos que pudessem ser vendidos a turistas. Então eu fui atrás de saber quais os tipos de impressão viáveis na cidade, chegando à conclusão que os processos de sublimação, a impressão a jato de tinta e a serigrafia é fácil de encontrar aqui na cidade e que podem ser aplicados em canecas, em artigos de papelaria e em artigos têxteis. Um terceiro tópico foi conhecer o que está no mercado, ou seja, saber se no mercado existem produtos semelhantes, produtos que trabalhem com a identidade local ou a identidade de Pernambuco. E aí eu cheguei ao resultado que esse produto ele não há similares em temática nem em proposta no mercado. Ou seja, é uma possibilidade de diferenciação dos produtos disponíveis no mercado. Com essas pesquisas definidas, eu parti para a definição do conceito, que ficou buscar referências em manifestações culturais que apresentam o Carnaval de Pernambuco, ou seja, buscar referências nos caretas, caiporas, papangus, passistas de frevo, bonecos gigantes e caboclo de lança. Com o conceito definido,
eu parti para a pesquisa de imagens, ou seja, o painel de referências, onde eu busquei imagens sobre os caretas, os caiporas e essas outras manifestações culturais. E a partir dessas imagens eu mapeei as cores, as formas e as texturas de cada um desses personagens, de cada uma dessas manifestações. A partir daí, eu passo para o tópico de pesquisa de materiais, que é para saber onde... Realizadas as pesquisas para conhecer o que eu queria fazer, a minha temática, então parti para a definição do conceito. E aí no meu conceito ficou buscar referências em manifestações culturais que apresentam o Carnaval de Pernambuco. Então, quais são essas manifestações? Os caretas, caiporas, papangus, passista de frevo, bonecos gigantes e caboclo de lança. A partir disso, do conceito definido, eu parti para o painel de referências, onde eu busquei imagens, várias imagens dos caretas, caiporas e dessas outras manifestações culturais. E a partir dessas imagens, eu mapeei, eu selecionei quais as principais cores, as principais formas, as texturas disponíveis em cada uma dessas imagens. Daí eu parti também em paralelo para uma pesquisa de materiais, para saber quais os materiais disponíveis aqui na minha localidade, no caso, em Triunfo. Então, essa definição do conceito a gente vai ver agora em imagens como fazer esse painel de referências. Então, aqui no primeiro painel, o painel de referências dos caretas da cidade de Triunfo, eu busquei imagens na internet, mas essas imagens são possíveis também a gente estar retirando de livros, revistas, estar fotografando. Como aqui tem o Museu do Careta, a gente tem essa possibilidade de ir ao museu, fotografar e conhecer um pouco da história também dos caretas, até porque para conhecer que os caretas eles sofreram por uma evolução, né, uma evolução na indumentária. Então a gente pode estar conhecendo e vendo esses detalhes de perto. E aí eu selecionei algumas imagens para esse painel de referência dos caretas. E a partir dessas imagens, eu selecionei as cores, as principais cores que se repetem nessa indumentária dos caretas. Eu busquei também as principais formas dos caretas. Então, o que se repete nessa imagem do careta? A forma da máscara, a forma do chapéu, as formas geométricas das roupas. E aí também tem desenhos das máscaras, a tabuleta, o relho. Selecionei também as texturas. Quais as principais texturas? Textura de paetês, de repetição das fitas, o texto da tabuleta, os avinhamentos, as fitas, a corda. Lembrando que essas texturas tanto podem ser visuais, como também podem ser texturas táteis. Um segundo painel que eu trouxe como exemplo é o painel dos caboclos de lança de Nazaré da Mata. Eu fiz uma pesquisa pela internet, onde eu encontrei algumas ilustrações, alguns desenhos do caboclo de lança, como também algumas imagens de apresentação do caboclo de lança, do personagem. E aí, a partir dessas imagens selecionadas, eu fiz uma seleção das principais cores também que se repetem nessa indumentária do caboclo de lança. Fiz também uma seleção das formas, que foram a capa, os desenhos das capas, o desenho do bordado, o cravo na boca, a lança, o adereço da cabeça, as principais texturas também, os paetês, a repetição, o brilho, as fitas e o desenho das capas. Etapa 3, geração de ideias. Nesta etapa é onde a gente vai colocar de fato em prática todas as pesquisas realizadas nas etapas anteriores, principalmente os painéis de referência criados para cada manifestação cultural. Ou seja, a partir desses painéis, onde buscamos as imagens coletadas tanto da internet, de livros, de revistas, e nessas imagens identificamos as cores, quais as formas e quais as texturas
presentes nessas imagens, para que essas formas, esses elementos possam servir para a nossa criação. Lembrando que, nessa etapa de geração de ideias, não necessariamente a gente precisa somente desenhar, mas a gente pode estar utilizando também os diversos outros tipos de materiais que possam ser possíveis nesse processo. Então, desde pintura, recortes e colagens, tecidos, os materiais identificados, os aviamentos. Outra possibilidade também é a gente começar a testar as embalagens, desenhar como vai ser embalado cada produto desses. No meu caso, como a minha proposta é fazer uma coleção de estampas, então eu identifiquei os elementos e comecei a desenhá-los. No caso, eu identifiquei que as fitas são bastante representativas, tanto na peruca como na lança, as fitas que dão a ideia de movimento, quando colocadas as cores aqui também. Outra ideia que eu peguei foi a repetição, no caso, a repetição das formas, aqui a repetição das bolinhas, que são representadas também pelas lantejoulas ou paetês. E aí esses elementos, esses arabescos, eu retirei também das capas, dos desenhos das capas do caboclo de lança. Então fiz arabescos, estrelas. Outra representação é o próprio rosto do caboclo de lança, com o cravo na boca e as fitas, né, na peruca. O segundo painel utilizado como exemplo foi o painel dos caretas, onde eu pude identificar nas formas, as principais formas, né, que são as máscaras, as tabuletas, os chapéus, que são bastante representativos, e as possibilidades de criação tanto do chapéu como das máscaras são inúmeras, né, porque são bastantes aviamentos utilizados na aplicação. Eu brinquei também com as formas de representação do rosto. Aqui o rosto e o chapéu ele formam um círculo único. E aí a gente vai ver mais na frente, na próxima etapa, como eu transformei esses desenhos em elementos que pudessem ser aplicados com estampas, nas estampas a partir das cores e das repetições para a criação dessa estampa. Chegamos então à quarta etapa, a etapa de prototipação. Lembrando que prototipar nada mais é do que testar. Saber se as formas e os desenhos que fizemos na etapa anterior de geração de ideias, elas podem dar certo, se elas vão dar certo, ou se há a possibilidade de diminuir o tamanho, de aumentar o tamanho, colocar mais alguma medida. Essa é a fase onde a gente pode testar para que daí a gente possa fazer o produto final. Então, no painel de triunfo, fizemos duas possibilidades de estampas do careta, lembrando que a gente utilizou aquela geração de ideias, né, com as formas. Vocês viram que tem formas de chapéus, então aqui a gente apostou na forma de chapéu para as duas estampas. Então digitalizamos aquele desenho, passamos para o computador. Do computador começamos a colorir esses desenhos. E aqui na primeira estampa tem a possibilidade de utilização do chapéu em dois tamanhos, um tamanho maior, um tamanho menor. E aí essas fitas onduladas, elas vão dando um movimento à estampa, assim também como angulando de formas diferentes esses chapéus, e vai dando essa ideia de movimentação, que é uma ideia também presente na figura do careta, né? O careta é um personagem que ele gosta de brincar, né? Um brincalhão, um brincante do carnaval. Nessa segunda opção de estampa, a gente também utilizou o chapéu, só que ele repetido em 5 vezes, em círculo. Aqui dá a ideia de uma ciranda, né? Só tem a representação de 2 fitas em cada chapéu. Também brincamos com as dimensões desse círculo, né? Desse chapéu, colocamos ele maior, ele menor, também para dar essa ideia de movimentação. Passamos para a segunda manifestação, que é o caboclo de lança. Então, aqui na primeira opção de estampa, na primeira prototipação, né, na testagem, a gente fez a representação do rosto do caboclo de lança.
No caso aqui está bem evidente a peruca, né, do caboclo de lança com o cravo. Aqui também a gente fez a representação do cravo no meio dessa estampa. E aí essa representação também com outras cores, então a gente brincou, né, com essas cores identificadas. Na segunda opção da estampa para o caboclo de lança, a gente fez uma opção a partir dos elementos que a gente identificou nas capas dos caboclos de lança. Ou seja, as capas elas possuem elementos bordados com lantejoulas. E a gente pegou esse formato da lantejoula, que é o formato redondinho, e a gente colocou em repetição. Então deu essa é a segunda possibilidade para a estampa do caboclo de lança. Na nossa terceira manifestação identificada, que é a manifestação cultural, o frevo, da cidade do Recife. Então, nós brincamos com a sombrinha, né, o principal elemento de identificação dessa manifestação. Então, na primeira opção, nós optamos por trabalhar com a sombrinha em diferentes angulações e em diferentes tamanhos, também para dar essa ideia de movimentação, né? Já que o frevo também é uma manifestação de dança, de muita movimentação, de brincadeira, né? São brincantes. A gente utilizou também um outro elemento muito significativo de identificação dessa sombrinha do frevo, que são as cores, né, de Pernambuco. Já na segunda opção, nós optamos por trabalhar a sombrinha como se fosse vista da parte de cima, ou seja, como se a sombrinha fosse planificada. Então, repetimos essas formas da sombrinha com as 4 cores, né, da bandeira de Pernambuco. E aí, se observarmos somente as cores vermelhas, nós vamos identificar uma forma. Se olharmos somente para as cores amarelas, vamos identificar a composição de uma outra forma. Então tem essa brincadeira. A cada cor que a gente for ver, a gente vai identificar uma forma diferente. E por último, a gente pode identificar essa sombrinha, né? Não de cara que a gente identifique. Na segunda opção, né, que é a opção dos bonecos gigantes de Olinda, nós optamos por trabalhar aqui nessa primeira estampa a ideia do gigante, né, de verticalidade. Então, trabalhamos com linhas verticais, e aí também na ilustração do próprio boneco, quando ele apresenta o rosto na parte de cima, mas também o rosto na parte de baixo. Então, é uma estampa que ela pode ser vista tanto de um lado, como também de cabeça para baixo, e não vai alterar na forma. A segunda opção da estampa do boneco gigante, a gente também resolveu trabalhar com a mesma ilustração, porém dando uma movimentação diferente a ela. No lugar dela, do boneco ser vertical, ele reto, a gente ondulou esse boneco. E aí a gente construiu como se fossem ondas desse boneco, porém ainda trabalhando com a ideia de verticalidade, né? Quando a gente repete esses bonecos um acima do outro. Na quinta representação das manifestações populares carnavalescas de Pernambuco, identifiquei o papangu da cidade de Bezerros. Então, nota-se que nessa primeira estampa eu trabalhei com as cores vermelho, amarelo e azul em losangos. E essas formas de losangos, eu percebi que em algumas roupas dessas personagens, desses brincantes do papangu, essas roupas são estampadas também com losangos. Então eu resolvi trazer esses losangos por ser também bastante representativo, e aí eu utilizei dentro de cada losango a máscara do Papangu, desse personagem Papangu. Na segunda opção, eu resolvi colocar essas máscaras lado a lado, sendo que brincar com essa ideia, uma máscara de cabeça para cima, outra máscara de cabeça para baixo, também uma estampa que pode ser vista desses dois ângulos, né, tanto de cima como de baixo. E aí eu resolvi brincar uma linha horizontal só com máscaras e a outra linha horizontal somente com o cabelo dessa personagem, né? No caso aqui, eu criei um cabelo para essa personagem do Papangu. Na sexta e última representação é o Caipora, da cidade de Pesqueira.
Então, o caipora é uma figura, né, que é distorcida, então ele muitas vezes tem a parte do corpo menor que a cabeça, muitas vezes a cabeça que é extremamente grande em relação ao tronco, né, a parte do corpo. Então, aqui a gente resolveu brincar com essa proporção e também variando as direções da personagem, né, do caipora. Na segunda imagem, a gente colocou esse caipora de cabeça e aí a gente resolveu trabalhar em formato de cruz essas personagens do caipora, dando também uma ideia de movimentação para essa estampa. Chegamos à quinta etapa, a etapa de seleção. Lembrando que na etapa anterior de prototipagem, desenvolvemos duas estampas, né? Testamos duas estampas para cada cidade. E aí, como a nossa coleção seriam 6 estampas, então selecionamos uma estampa de cada cidade, representativa de cada cidade. São as estampas que melhor representam essas manifestações, na minha visão, e aí partiremos para a próxima etapa, que é a etapa de execução. Então, como vamos aplicar essas estampas e em que vamos aplicar essas estampas? Tudo isso vai depender também daquela nossa etapa de pesquisa, onde pesquisamos quais são os tipos de impressão disponíveis na cidade e quais são os materiais que podem ser estampados. Então, escolhemos canecas para serem estampadas, essa coleção de estampas, e aí vamos ver na próxima etapa. Etapa 6, implementação. Nesta etapa, as estampas que foram prototipadas e posteriormente selecionadas, aqui elas serão aplicadas no produto onde a gente quer apresentá-las, né, para o consumidor. Então, escolhemos as canecas a partir daquela pesquisa que a gente fez sobre os processos de impressão que são disponíveis aqui na cidade, mas não necessariamente aqui na cidade a gente pode estar buscando processos que sejam mais próximos da nossa possibilidade. Se a possibilidade de vocês for fazer essas impressões ou executar esses produtos em Serra Talhada ou em Caruaru, em Recife, também não há problema nenhum. Eu escolhi a caneca por ser uma possibilidade mais acessível de estar sendo executada e por ser um processo de impressão, a sublimação, disponível aqui localmente. Então, foram aplicadas as estampas Frevo, a estampa Nazaré da Mata e a estampa Bezerros. Também foram aplicadas a estampa Careta, a estampa Bezerros novamente e a estampa Olinda. E aí, outra possibilidade de aplicação dessa estampa pode ser também numa possível embalagem para essas canecas. Então, essas canecas elas podem ser entregues em uma caixa, e aí, se for nessa caixa, há a possibilidade também de impressão nessa caixa, como também a gente pode estar criando etiquetas com o nome da coleção, no caso, como eu designei, Estampas Pernambuco, esse nome pode também estar inserido nessa etiqueta ou na embalagem. Se for entregue numa sacola, essa sacola pode conter adesivos, também com esse nome da coleção, como com detalhes da estampa. As possibilidades são infinitas de aplicação dessa estampa. Aqui foi porque eu escolhi essa aplicação na caneca, por ser um produto que ele é facilmente procurado e consumido por turistas, como também pode ser procurado e consumido pelo público local. Chegamos então à última etapa, a etapa de feedback. Feedback que nada mais é do que saber da experiência do consumidor com aquele produto. Então aqui eu elenquei 2 tópicos onde a gente pode estar entrando em contato e buscando essas informações do cliente para que a gente possa estar utilizando para a melhoria do nosso produto. Então, partindo disso, a gente vai fazer uma pesquisa de campo, que é uma pesquisa diretamente com quem está em contato com esse consumidor. Então, são as revendedoras. No caso de quem utiliza uma loja de artesanato para revender esses seus produtos. Então, a gente pode estar entrando em contato com essa loja e saber o que a clientela fala sobre o produto.
O que ela fala sobre o preço, a embalagem, as cores, esses elementos que compõem o produto. Quais os períodos que mais saem este produto? É um produto que venderia em outro período além do carnaval? Especificamente, essas perguntas são voltadas para essas estampas. E aí, de acordo com cada produto, podem ser criadas outras perguntas que façam sentido para a melhoria deste produto. E aí, outro tópico que eu coloquei de contato que a gente pode estar tendo com o cliente é falando diretamente com a clientela. Mas de que forma? Através das embalagens, das tags, das sacolas. Então, podem estar escritas perguntas do tipo pesquisa de satisfação, onde os clientes podem responder via mensagem WhatsApp ou via mensagem Instagram sobre a sua satisfação com esse produto, se ele indicaria este produto, quais são as outras estampas que ele gostaria de consumir quando visita determinada cidade, quais são os outros produtos em que essas estampas poderiam ser aplicadas ou quais são outros produtos estampados que ele compraria. A possibilidade de perguntas, elas são infinitas, desde que elas façam sentido e que sirvam para a melhoria do nosso produto, que sirvam para que a gente possa planejar novos produtos ou a melhoria desses produtos antes deles irem para o mercado. Chegamos ao final de mais um encontro, mas antes disso, vamos fazer uma breve revisão sobre o processo de criação e desenvolvimento de produto. Vimos que para criar um produto é muito necessário fazermos um planejamento. E aí esse planejamento pode ser em forma do nosso processo criativo. E aí ele passa por 7 etapas, que foi o que vimos neste encontro e no encontro de design e artesanato. Essas etapas são definição, pesquisa, geração de ideias, prototipação, seleção, execução e a última etapa, a etapa de feedback do cliente com o produto. Destas etapas, elenco as 2 primeiras etapas como bastante importantes para todo o processo criativo, para todo o desenrolar do processo criativo. A etapa 1 é a etapa de definição para sabermos o que queremos fazer e a etapa 2, que é a etapa de pesquisa, muito importante, porque nela iremos pesquisar sobre o nosso produto, sobre o que a gente quer fazer, iremos pesquisar sobre a temática desse produto, a temática que a gente vai introduzir a esse produto, iremos pesquisar também uma possibilidade sobre o nosso público, pesquisar sobre os tipos de impressão, que foi o caso deste encontro. E aí, nesta etapa de pesquisa, é uma etapa que a gente pode estar agregando valor cultural a este produto. Lembrando que as etapas de valor, as dimensões de valor do produto, elas devem estar desde a criação do produto até a última etapa, que é a etapa de feedback do cliente. Então, até a última etapa, pode estar tendo essa agregação de valor ao produto. E agora eu convido vocês a pegarem o produto artesanal de vocês e encaixarem nessas etapas. E aí vocês poderem aprofundar um pouco mais em cada etapa sobre o produto de vocês e, quem sabe, estar propondo melhorias a esse produto. Até o próximo encontro. Convido vocês também a assistirem os outros encontros. E é isso.